eu disse, eu trago novidades para vocês por parte dos bancos, tá, pessoal? Eu gosto sempre de compartilhar com vocês todas as novidades, todas as alterações, tudo que está acontecendo no mundo do consignado, eu trago aqui para vocês em primeira mão, tá certo? Por isso que eu peço sempre para que você participe das lives. Todos os dias eu estou fazendo lives para vocês, trazendo todas as atualizações, tudo que está acontecendo no mundo do consignado, eu compartilho aqui com vocês. Por isso, eu peço para que você continue comigo aqui até o final da live, para você não perder nenhuma informação. E também vou pedir aquele grande favor, hein, pessoal? Entrou na live, já deixa o joinha para você ajudar no crescimento do canal e, sobretudo, ajudar para que mais pessoas possam ser notificadas a participar aqui da nossa live, tá bom? Bora lá, então, para o nosso conteúdo? Olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês as regras de 9 bancos, tá? Deixa eu confirmar se são 9. Vamos lá, 2, 4, 6, 8, 9 bancos, tá? São 9 bancos que estão fazendo portabilidade. Olha só que notícia boa, hein, pessoal? Mas, como vocês sabem, existem as regras de portabilidade, não é mesmo? E cada banco tem a sua regra, tá, pessoal? Por isso que é importante entender a regra de cada banco para saber se dá para fazer portabilidade por aquele banco ou não, tá bom? Então, vamos entender como está a regra desses 9 bancos que eu vou compartilhar agora aqui com vocês, tá certo? Vou começar, então, pelo Banco Pan, pessoal. Olha só, as regras de portabilidade pelo Banco Pan. Quem aí estava precisando fazer uma portabilidade, pensou talvez em fazer uma portabilidade para o Banco Pan? Regra principal que muitos de vocês questionam, referente à taxa mínima, né? Qual a taxa praticada pelo Banco Pan? A taxa mínima do Banco Pan é de 1,65, tá, pessoal? Então, para fazer portabilidade, a taxa mínima é de 1,65%. O ticket mínimo, o valor mínimo de contrato é de R$ 2.000. E o Banco Pan também aceita, se caso for possível, a redução de parcela. Então, muitas vezes você vai fazer só uma portabilidade, quer ver se dá para reduzir parcela, o Banco Pan aceita, porque tem bancos que não aceitam fazer redução de parcela, tá bom? Então, essas são as principais regrinhas do Banco Pan. A principal delas é a taxa de juros mínima, certo? Agora vamos para o Banco BMG. Muitos me questionam quais são as regras do Banco BMG. Olha só, a taxa mínima do Banco BMG é uma taxa de 1,97, pessoal. Infelizmente, uma taxa alta, não é verdade? Afinal de contas, a maioria de vocês estão com taxa de juros de contratos baixas, né? Então, nós estamos precisando, na realidade, de bancos que estejam com taxa de juros reduzida, certo? No caso aqui do Banco BMG, não está. Então, a taxa mínima do BMG para a portabilidade é de 1,97, saldo mínimo de R$ 5.000 e aceita, no caso, redução de parcela, tá bom? Essas são as regras do Banco BMG. Vamos para as regras, então, agora do Banco Itaú, pessoal. Muitos também querem saber quais são as regras do Banco Itaú para a portabilidade. Olha só, a taxa mínima do Banco Itaú seria uma taxa de 1,65%. Essa é a taxa mínima do Banco Itaú. Então, se você tiver um contrato com uma taxa menor que 1,65%, infelizmente não consegue fazer pelo Banco Itaú, que está com a mesma taxa do Banco Pan, tá? O saldo mínimo, no caso, seria de R$ 2.000. Então, seu saldo devedor do contrato que você for fazer portabilidade tem que ser no mínimo de R$ 2.000, tá? No caso, redução de parcela, sim.
mas somente se o cliente estiver com margem negativa. Se não estiver com margem negativa, Banco Itaú não aceita fazer redução de parcela, tá bom? Vamos para o próximo banco, pessoal. Um banco também muito conhecido, que seria o Banco Safra. Quais são as regras, então, do Banco Safra? A taxa mínima dele seria de 1,75. Também não é uma taxa tão baixa assim, né? Ficou uma taxa razoável, tá? Então, taxa do Banco Safra de 1,75%, um saldo mínimo de R$ 5.000, certo? Então, contratinhos pequenos, infelizmente, o Banco Safra não vai atender. E redução de parcela também aceita, tá? Depois, vamos para o Banco C6. Quais são as regras do Banco C6 Bank? Olha só, taxa mínima do Banco C6, uma taxa de 1,55%. Opa, olha só, já chegou um banco com uma taxa um pouco menor, não é verdade, pessoal? Era exatamente isso que nós estamos precisando. Taxa de juros menores, né? Então, o Banco C6 tem uma taxa de 1,55%, um saldo mínimo de R$ 1.000 também já ajuda bastante, porque às vezes você tem um contratinho pequeno que você pagou muitas parcelas, e aí, dependendo do banco, como outros aqui que eu acabei de falar, que pede um saldo mínimo de R$ 5.000. No caso do Banco C6, não. É um saldo mínimo de R$ 1.000 e aceita redução de parcela, tá certo? Próximo banco que eu vou falar aqui para vocês agora seria o Banco Banrisul, pessoal. Olha só, taxa do Banco Banrisul, uma taxa de 1,55, também uma taxa, vamos considerar boa, né? Perto dos outros bancos que eu falei, uma taxa também boa de 1,55, com uma parcela mínima. Ele não coloca valor de saldo, ele coloca valor de parcela, tá? Tem que ser de pelo menos R$ 100. Ou seja, contratinhos pequenos, infelizmente, o Banco Banrisul não aceita, tá? E aceita redução de parcela também. Então, essas foram as regras do Banco Banrisul. Vamos para o próximo banco, qual seria, pessoal? Olha só, seria o Banco Olé, tá? Muito conhecido também, muitos já tem contrato, já fizeram contrato pelo Banco Olé. Taxa mínima do Banco Olé, olha só que taxa, pessoal. Uma taxa de 1,35. Olha que taxa boa. Quem estava procurando aí taxa de juros baixa para portabilidade, acabei de trazer boas notícias para vocês, tá? Então, taxa mínima do Banco Olé é de 1,35, um troco mínimo. Então, no caso, a operação que for feita tem que dar um troco mínimo para o cliente de R$ 250 e redução de parcela somente se estiver com margem negativa. Se não estiver com margem negativa, não aceita, tá? Então, essas são as regras do Banco Olé. Vamos agora para o Banco Bradesco, tá, pessoal? Banco Bradesco Financiamentos, não é Bradesco Agência, tá? As regras do Banco Bradesco, olha só, seria uma taxa mínima de 1,70, um saldo mínimo de R$ 900, então o saldo devedor da sua dívida tem que ser de pelo menos R$ 900, e no caso, aceita a redução de parcela somente na portabilidade, certo? Então, dá para fazer também a redução de parcela. E agora, nós vamos para o último banco, que seria o Banco Daicoval, pessoal. Olha só, a taxa mínima do Banco Daicoval. Estão preparados? Olha só, uma taxa muito boa também, uma taxa de 1,32%, uma taxa muito boa. Então, Banco Olé e Banco Daicoval estão com taxas bem parecidas. Olé 1,35, Daicoval com 1,32 para portabilidade.
O troco mínimo do Banco da Ecoval é 3% do valor da operação, tá? Então, por exemplo, pega o valor inteiro do contrato, faz vezes 3%. Tem que sobrar pelo menos esse valor que der na conta de troco mínimo. Senão, o Banco da Ecoval também não faz a operação, tá? E redução de parcela ele faz, porém somente se estiver com margem negativa. Se não estiver com margem negativa, infelizmente não dá para fazer redução de parcelas, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam de todas essas informações que eu acabei de trazer, essas novidades que eu acabei de compartilhar aqui com vocês? Trouxe a taxa de juros dos principais bancos para você fazer portabilidade, tá? Muita gente me questiona diariamente sobre portabilidade, se dá para fazer, se não dá para fazer. Claro, pessoal, existem outras regras de portabilidade, mas eu percebo assim, nos últimos tempos, o que mais está pegando, que está tendo uma dificuldade, é referente à taxa de juros dos contratos, não é verdade? A maioria das taxas estão muito reduzidas e, com isso, não está conseguindo fazer portabilidade. Porém, alguns bancos, como eu acabei de trazer aqui para vocês agora, como o Banco Olé e o Banco da Ecoval, já reduziram a taxa de juros de portabilidade e, com isso, muitas pessoas que não estavam conseguindo fazer, a partir de agora, provavelmente vai conseguir fazer a sua portabilidade, tá certo? Gostaram, então, das informações?